Olá, bom dia, paz e luz, sejam todos bem-vindos aqui à nossa oração da manhã de hoje, na nossa rotina espiritual, o nosso tempo com Deus, o nosso momento com Deus, nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Eu quero que você encha o seu coração de fé, de esperança, de alegria neste momento. Eu quero que hoje você prepare um copo com água, ou uma garrafa com água, tá bom? Prepare aí. Eu tenho o meu preparado aqui, porque nós vamos, nesta semana, orar por cura. Cura do corpo, cura da alma, a cura da mente, tá bom? Cura total e completa. Então eu quero você, nesta semana, junto comigo em oração, recebendo o bálsamo, que é a palavra de Deus, que é o maior de todos os remédios, e bebendo também dessa água, tá bom? Eu quero que agora você respire fundo. Graças a Deus. É tão bom, não é verdade? Eu quero que você escreva nos comentários assim, ó. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Escreva nos comentários, por favor. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, 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 Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar hoje. É algo que eu estava lendo aqui logo quando eu me levantei. É algo profundo, mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Aperta aqui em curtir. Veja se você está inscrito aqui no canal, se não, se inscreva, tá? Nós estamos aqui no ar todos os dias às 5 da manhã na nossa rotina espiritual, tá bom? E em breve vamos começar aí uma maratona de lives que trarão direcionamento e bênçãos para a nossa vida, tá bom? Escreva aqui nos comentários, assim ó, a minha semana será uma bênção. Declare com fé, vamos lá. A minha semana será uma bênção. E a palavra de Deus, lá em João capítulo 9, no versículo 35, o título diz a cegueira espiritual. Diz assim: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Esse homem era o cego de nascença, que Jesus tinha curado. E os fariseus, eles tinham expulsado ele da sinagoga. Por quê? Eu vou explicar já já. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? O homem respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor. E o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto perguntaram: Por acaso também nós somos cegos? Jesus, ele conversa com este homem que era cego de nascença. Para você que não conhece a história, Jesus curou esse homem, era um cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, fez lama, molhou os olhos dele com aquela lama e mandou ele se lavar. Ele se lavou, quando voltou ele estava curado. Só que foi num dia de sábado. E no dia de sábado não se podia trabalhar. E os fariseus, eles interrogaram esse homem, dizendo: Foi ele que te curou? O que aconteceu? E ele disse: Foi ele que me curou. Como foi? Ele fez lodo, fez lama e ungiu os meus olhos e eu fiquei curado. Chamou os pais daquele homem e perguntaram aos pais. Os pais ficaram com medo de falar, porque os fariseus iriam expulsá-los da sinagoga. De novo eles perguntaram ao homem: Nos fala novamente. O homem até fala assim: Mas vem cá, por que vocês querem saber tanto? Vocês querem ser discípulos?
de Jesus? E eles disseram, não, nós não queremos ser discípulos de Jesus, você que é discípulo de Jesus, nós somos discípulos de Moisés. Nós não sabemos quem é esse Jesus. O que ele fez? E o homem disse de novo, ele me curou. Mas você sabe que esse homem era um pecador? Ou é um pecador? E o cego respondeu, o homem que era cego disse, se é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo, e agora eu estou vendo. E os fariseus ficaram indignados e expulsaram da sinagoga aquele homem. E aconteceu aqui essa conversa com Jesus. Jesus o perguntou, você crê no Filho do Homem? Sou eu. É quem está falando com você. Ele disse, eu creio, e ele adorou. E Jesus fala algo muito importante aqui. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E os fariseus, eles realmente foram confundidos, se tornaram cegos espirituais, a cegueira espiritual. A cegueira espiritual os impedia de enxergar o poder de Deus, de enxergar que quem estava ali diante deles era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Todo-Poderoso Deus, aquele que veio para salvar a humanidade. Existia confusão até entre eles. Até entre os fariseus existia confusão. Porque uns diziam, não, mas como ele pode ser um pecador se ele faz esses milagres, esses sinais? Como pode? Deus com certeza está com ele. A palavra fala de um que chamava Nicodemos. E ele foi se encontrar com Jesus numa noite e ele disse, Senhor, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Muitos deles confessaram que estava ali o Cristo Todo-Poderoso. Mas Jesus deixou claro, dizendo, eu vim exatamente para isso. Eu vim para aqueles que são cegos passem a ver. Jesus estava falando no sentido espiritual aqui, já não era mais físico. Aqueles que eram cegos, aqueles que não tinham conhecimento da palavra, aqueles que encontravam dificuldade para entender as coisas de Deus, aqueles que ninguém ensinava a palavra para eles porque não via futuro neles, Jesus disse, eu vim para que esses que eram cegos passem a enxergar. Essa rotina espiritual é exatamente para isso, sabia? É para fazer com que aqueles que outrora eram cegos passem a enxergar. Isso é no sentido espiritual. Passem a ver as coisas de Deus, as maravilhas de Deus. Passe a ser grato por tudo que Deus faz em nossas vidas, porque Deus faz. Coisas extraordinárias em nossa vida está ao nosso redor, é só nós abrirmos os olhos espirituais que nós veremos tudo aquilo que Deus tem feito por nós. É muita coisa. E ele torna cego aqueles que enxergavam, ou aqueles que pensavam que enxergavam. Aqueles que têm um vasto conhecimento, uma experiência, de repente formação, de repente um orgulho por ser isto ou por ser aquilo. E aí o que acontece? Jesus não permite que estes enxerguem, que estes vejam o poder de Deus. Você já deve ter ouvido algum letrado, algum doutor, algum mestre em alguma área dizer assim, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio muitos livros, milhares de livros, mas eu não consigo entender a Bíblia. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso.
É porque a palavra de Deus é revelada. Só consegue entender quem tem um coração simples, um coração humilde. Só consegue entender quem reconhece que é cego e que precisa enxergar. Aquele que diz que já enxerga, não tem porquê a palavra de Deus ser apresentada a ele, ser revelada a ele, porque ele diz que já enxerga, ele já sabe de tudo. Ele já tem uma visão perfeita, nítida de tudo e na verdade não tem. A maior cegueira de todas é a cegueira espiritual. Você vê que um cego viu o que pessoas que enxergavam não viram. Não sei se você conseguiu entender. O cego viu o poder de Deus. O cego viu o senhorio de Jesus. O cego viu o poder do Filho do Homem. O cego viu. E aqueles que enxergavam não conseguiram ver, não conseguiram perceber que diante deles estava o Cristo, o Todo-Poderoso. Isso é profundo. Nós ficaremos aqui o dia todo falando sobre esse assunto. Isso é maravilhoso. Se você tem entendido a palavra, se você tem conseguido enxergar, dê graças a Deus. Senhor, muito obrigado por abrir os meus olhos, por me fazer enxergar, por me fazer entender, pelo meu coração compreender a Tua palavra, a Tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Até isso a gente tem que agradecer a Deus. Pelo privilégio de enxergarmos Deus em tudo. Pelo privilégio de entendermos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Você entendeu? Aperta aqui em curtir. Você que entendeu a palavra de hoje. Aperta aqui em curtir e agradeça a Deus mais uma vez. Fala, Senhor, muito obrigado por abrir os meus olhos. Obrigado por me dar um coração que entende. Obrigado por me revelar a sua santa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Vamos orar neste momento. Eu quero que você prepare o seu copo com água. Prepare o copo com água. Ou a garrafinha com água. Oremos agora. Senhor nosso Deus e Pai querido e amado, nós entramos em Tua presença neste dia, nesta manhã, na nossa rotina espiritual, no nosso momento com Deus, de todos os dias. Nós queremos, antes de te pedir qualquer coisa, queremos agradecer primeiro. Agradecer pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, entendendo, de ter os nossos olhos abertos para as coisas do Senhor, o nosso coração sensível às coisas do Senhor. Obrigado, meu Deus. Tu és tão bom, Pai, maravilhoso, único, digno de louvor, de adoração, de honra e de glória. Meu Deus, nós estamos na semana da cura. A cura para o corpo, para a alma e para a mente. Eu oro junto com essa pessoa aqui, agora, neste momento, pedindo cura, meu Deus. Toca no corpo, no local da dor, da inflamação, da infecção, do desgaste. Toca, meu Deus, no intestino, toca no estômago, toca no pâncreas, no baço, no pulmão, nos pulmões, nos rins. Meu Deus, toca nas veias e artérias, no sangue, nos nervos. Pai, o Senhor sabe onde tocar. O Senhor sabe onde dói nesta pessoa. O Senhor sabe, meu Pai, onde uma enfermidade está atacando. Meu Deus, que o Senhor toque com a Tua mão de poder agora e que o Senhor arranque desde a raiz toda enfermidade, toda semente de enfermidade. Meu Deus, toca na alma. Tira toda angústia profunda, todo medo. Na mente, Senhor, tira todo desgaste, todo pensamento acelerado, pensamentos repetitivos que desgastam essa pessoa. Meu Deus, toca agora. Que ela seja curada totalmente. Corpo, alma e mente. Corpo, alma e mente curados pelo poder do Senhor.
Meu Deus, derrama a tua unção nesta água. Que quando bebermos, que sejamos fortalecidos, renovados. Que possamos, meu Deus, receber através deste elemento que já é santo por natureza, receber a tua força para continuarmos a nossa caminhada, continuarmos a nossa missão nesta terra, neste mundo. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, fiel. Eu quero você comigo todos os dias às 5 horas da manhã, aqui no YouTube. Você que me ouve através do Spotify, eu quero que você me siga no Spotify, ative as notificações também, para você receber a notificação no seu celular. 5 da manhã estamos aqui no YouTube e também no Spotify agora. Tá bom? Vamos juntos, cada dia nos aproximando mais de Deus, nos fortalecendo. Tá bom? E isso vai refletir na nossa vida. Nós falamos hoje da cegueira espiritual. Você vê que existe uma cegueira que é espiritual. A palavra diz que assim como existe corpo natural, existe corpo espiritual. E nós estamos aqui cuidando exatamente, principalmente do corpo espiritual. Só que quando o corpo espiritual ele é alcançado, o corpo natural também é alcançado, também é abençoado. Então, eu quero você sempre aqui comigo, tá bom? Eu profetizo provisão na sua vida. Janeiro é o mês da provisão. Escreva aqui nos comentários, janeiro, o mês da provisão. Então, durante todo esse mês, eu vou estar aqui orando também, dizendo, Deus vai prover na sua vida, Deus é o seu provedor, Ele está provendo, mas nós estamos na semana da cura, mas no mês da provisão. Então, o mês todo nós vamos orar por provisão, mas cada semana nós vamos orar com um propósito, um objetivo, uma intenção. E essa semana a intenção é a cura do corpo, da alma e da mente. Tá bom? Paz e luz, Deus abençoe o seu dia.